This morning, I have good news for you. Esta manhã eu tenho boas novas para vocês. How many of you like good news? Quantos de vocês gostam de boas notícias? The good news is that Jesus loves you. E a boa notícia é que Jesus os ama. Amen. Amém. Jesus died for you. Jesus morreu por você. And if you believe that, E se você acredita nisso, you will spend all eternity with him. você vai passar a eternidade com Ele. This is the good news of the gospel. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus loves you. Jesus te ama, He died for you. Ele morreu por você. And if you believe that, E se você crê nisso, you will spend all eternity with him. você passará toda a eternidade com Ele. There is no better news. Não tem notícia melhor. It doesn't matter what news you wake up to. Não importa qual notícia boa para qual você acordou hoje. You always wake up with good news. Você sempre acorda com boas notícias. The Lord spoke this to me about 25 years ago. O Senhor me falou isso aproximadamente 25 anos atrás. He said, Charity, every morning when you wake up to good news. Ele falou, Charity, toda vez que você acorda com uma boa notícia. Because I love you. Porque eu te amo, I died for you. eu morri por você, And you will spend all eternity with me. e você passará a eternidade comigo. It's the gospel in its most simplest terms. É o Evangelho nos seus termos mais simples. And how many of you believe the gospel is true? E quantos de vocês acreditam que o Evangelho é verdadeiro? Right? It's true in our good days and it's true in our bad days. É verdadeiro nos nossos bons dias e é verdadeiro nos dias ruins também. Our circumstances do not determine the truth of the gospel. As nossas circunstâncias não determinam a verdade do Evangelho. And 2 weeks after the Lord spoke to me, I woke up to the worst news that I'd ever received. E 2 semanas após o Senhor ter falado comigo, eu acordei para a pior notícia que eu já tive na vida. I woke up to a phone call that my brother had fallen 5 stories. Eu acordei e recebi uma ligação dizendo que o meu irmão tinha caído de 5 andares. If you have ever received a phone call like that, you know how shocking it is. Se você já recebeu uma ligação assim, você sabe o quão impactante, o quão chocante uma ligação assim é. It was like someone hit me in the stomach and I lost all the air in my lungs. É como se alguém tivesse me ferido no estômago e eu perdi todo o ar dos meus pulmões. And I didn't know if he was even alive at that moment. E eu nem sabia se naquele momento ele estava vivo. And when I found out he was living, I didn't know if he would die. E quando eu descobri que ele estava vivo, eu não sabia se ele ia morrer. And in that moment of shock and grief, I stopped. E no momento de tristeza e choque, eu parei. And I said, this morning I have good news. E eu disse, nessa manhã eu tenho uma boa nova, uma notícia boa. Because Jesus loves me. Porque Jesus me ama, He died for me. Ele morreu por mim. And no matter how this situation turns out, E não importa como essa situação vai terminar, we will spend all eternity with Him. nós passaremos toda a eternidade com Ele. Jesus loves my brother. Jesus ama meu irmão. He died for my brother. Ele morreu pelo meu irmão. My brother had placed his faith in Jesus Christ. O meu irmão colocou a fé dele em Jesus. And even in death, he would spend all eternity with Jesus. E mesmo na morte, ele sabia que ele ia passar toda a eternidade com Jesus. We all face challenges in life. Nós todos temos desafios na vida. We have a glorious gospel. Nós temos o evangelho mais glorioso. And yet we face challenges in this world. E ainda assim, nós enfrentamos desafios nesse mundo. And this is what Jesus told his disciples. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. In this world you will have trouble. Nesse mundo tereis aflições, But take heart.
Mas tem de bom ânimo, for I have overcome the world. porque eu venci o mundo. So I want to encourage you this morning. Eu quero encorajá-los essa manhã. Whatever news you might have woken up to, Qualquer notícia que você tenha tido hoje quando você acordou, Jesus said, in this world we will have trouble. Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. But we can take heart Mas nós podemos ter bom ânimo, because Jesus has already overcome the world. porque Jesus já venceu o mundo. We serve a God who is working all things for good for those who love him. Nós temos um Deus que trabalha a todo tempo pelo bem daqueles que o amam, For those who are called according to his purpose. para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Now, when I was a little girl and I was learning about literature, Quando eu era uma garotinha e estava aprendendo sobre literatura, I was learning about what makes a good story. eu estava aprendendo o que faz de uma história boa. How many of you like good stories? Quantos de vocês gostam de boas histórias? You like an interesting movie or a book, Você gosta de um filme interessante ou um livro interessante? right? But you don't want to go to a movie that's boring. Você não quer ir assistir um filme que seja chato. You're just going to fall asleep in your seat. Você dormiria no seu assento. But if it's a good story, you're on the edge of your seat. Mas se for uma boa história, você fica até para frente assim no seu assento. One of the things that makes a good story is conflict. Uma das coisas que faz de uma história uma boa história são os conflitos. None of us like conflict in our lives. Nenhum de nós gosta de ter conflitos nas nossas vidas. But in this world, we'll have trouble. Mas nessa vida teremos aflições. And Jesus said he has already overcome. Mas Jesus disse que ele já venceu essas aflições. He's called you to be an overcomer. E ele chama você para ser um vencedor. And when it looks like there is no way this could work for good, E quando você pensa que não tem mais jeito, não tem mais saída, that's when the world sits on the edge of their seat saying, how will God resolve this? é quando o mundo senta para frente do assento, assim como se estivesse assistindo o filme e fala: "E aí, como Deus vai resolver isso?" There are many different types of conflict we can face. Existem muitos tipos de conflito que nós podemos enfrentar. There is man versus man conflict. Tem o ser humano versus um outro ser humano. And this is where you have trouble with your family members. E aí é quando você tem problemas com seus membros familiares, Maybe you're having trouble with people at work. talvez com companheiros de trabalho. It's conflict with another person. É um conflito com uma outra pessoa. And sometimes we have conflict with ourselves. Às vezes nós temos conflitos com nós mesmos. It's called man versus self conflict. É quando a gente chama de homem versus ele mesmo. Maybe you're dealing with depression. Talvez você esteja lidando com a depressão. Maybe there's bitterness in your life. Talvez haja amargura na sua vida. And you need to forgive someone else. E você tenha que perdoar um outro alguém. Maybe there's sin that you're struggling with. Talvez haja pecado com o qual você esteja batalhando. This is where the conflict is internal, it's inside of you. Isso é quando o conflito é interno, está dentro de você. And then there's conflict that's man versus nature. E aí existe o conflito que é entre o homem e a natureza. And this is where you have maybe a health condition. E talvez aí seja quando você tem uma condição de saúde. Or maybe there's a natural disaster like a fire or a storm. Ou talvez um desastre natural como um incêndio ou uma tempestade. And there's also man versus the supernatural. E também existe a questão do homem com o sobrenatural. That we're battling something we can't see. Quando nós lutamos com algo que nós sequer conseguimos enxergar. And I don't know what kind of conflict you have in your life. Eu não sei que tipo de conflito você tem na sua vida. But I'm guessing everyone here has some kind of conflict happening. Mas eu creio que todos aqui têm algum tipo de conflito que esteja acontecendo. If you don't have any conflict today, go out and rejoice.
Se você não tem nenhum conflito hoje, deleite-se. Enjoy it while it lasts. E enquanto esse período dura. Because Jesus said, in this world you will have trouble. Porque Jesus disse que nesse mundo teremos aflições. But the good news is he has already overcome. Mas as boas novas é que Jesus já venceu o mundo. The Bible is full of stories of people who lived in conflict. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que viveram conflitos. And there's stories that encourage us in the middle of our storm. E histórias que nos encorajam no meio da tempestade. Because in the middle of the conflict, Porque ali no meio do conflito, it can feel like it's the end of your story. parece que é o fim da história. In the middle of your story, it feels like the end. É como se no meio da história você sentisse que ela tivesse terminado. Sometimes it feels like there's no hope. Às vezes você sente que não há esperança. You can't see a way that God could possibly turn this for good. Você não consegue visualizar como Deus poderia resolver aquilo de uma boa forma. And when you're facing death, you think this is it. This is the end. E quando você encara a morte, você pensa, acabou, esse é o fim. When I was driving my mother to the hospital to see my brother. Quando eu estava dirigindo a minha mãe para o hospital para ver meu irmão, And she was responding the way a mother would. e ela estava respondendo como uma mãe responderia, And she was weeping and crying. e ela estava chorando. And she was saying, what if he dies? E se ele morrer, ela dizia, I don't know what I would do if he died. eu não sei o que eu faria se ele morresse. And I said, Mom, we can't give up in this moment. E eu dizia, mamãe, nós não podemos desistir nesse momento. I know it feels like the end, Eu sei que parece o fim, but God is not done yet. mas Deus ainda não terminou. And I said, what if David had given up when he was in the caves? E se Davi tivesse desistido quando ele estava nas cavernas? Because David was a young man who was prophesied to be the next king. Porque Davi era um homem jovem quando ele recebeu a profecia para ser o próximo rei. He was the youngest of his brothers. Ele era o mais jovem dos seus irmãos. And when the prophet came to anoint another king, E quando o profeta veio para ungir o próximo rei, David's father lined up all of the boys. o pai de Davi colocou em linha todos os garotos, Except for David. exceto Davi. Even when David's father forgot about him, E mesmo quando o pai de Davi esqueceu Davi, or just thought he's not the one, porque ele pensou, não, ele não é o escolhido. God did not forget about David. Deus não esqueceu de Davi. He hasn't forgotten about you. Ele não esqueceu de você. And when David came, the prophet anointed him to be king. E quando Davi veio e o profeta o ungiu para ser o rei, He received an amazing prophetic word. ele recebeu uma palavra profética maravilhosa. And then what did he do? E o que ele fez? He went back out into the sheep field and Ele- tended the father's sheep. Ele voltou para o campo para cuidar das ovelhas do pai. And so when David was tending the sheep, he was obeying his father, E quando Davi estava cuidando das ovelhas, obedecendo ao seu pai, and his brothers went to war. e os irmãos dele foram para a guerra, They became part of the armies of Israel. They were the part of the army of Israel. eles eram parte do exército de Israel, And David was taking them lunch. e Davi estava simplesmente levando almoço para eles. He was not a warrior, Ele não era um guerreiro, but he had a prophetic word. mas ele tinha uma palavra profética. And there was a giant that was mocking the armies of God. Mas tinha um gigante que estava lutando contra o exército de Deus. And all the warriors were afraid. E todos os guerreiros estavam com medo. But David was a shepherd boy. Mas Davi era um pastor, um menino pastor, Who knew what his destiny was.
que sabia qual seria o seu destino. And he killed the giant. E ele matou o gigante. He had favor with the king. Ele ganhou favor aos olhos do rei. Suddenly he's living in the palace. E de repente Davi estava morando no palácio. And he's a general in the armies of God. E ele se tornou general do exército de Deus. And it looks like this prophetic word just might happen. E talvez então essa palavra profética acontece. And he has victory after victory. E tem vitória sobre vitória. And the women begin to sing. E as mulheres começam a cantar. Saul has killed his thousands. Saul matou milhares. And David has killed his tens of thousands. Mas Davi matou dezenas de milhares. If you want to have a bad day at work, Se você está tendo um dia ruim no trabalho, just do better than your boss does. faça melhor que o seu chefe. And all of a sudden, David had conflict with his boss. E de repente Davi teve um conflito com seu próprio chefe. Because now he has spears flying past his head. Porque Spears? Spears, weapons. Porque agora então ele vai ter armas vindo contra ele. And all of a sudden, it looked like the prophetic word would happen, but now he is running for his life. E nesse momento a palavra profética estava acontecendo, mas de repente ele tinha que lutar pela própria vida. And he's hiding in caves. E agora ele se esconde em cavernas. And the only people around him are the misfits of society. E todas as pessoas ao redor dele naquele momento eram as pessoas desprezadas pela sociedade. The only thing he had done was honor the king. Todas as coisas que ele tinha feito, a única coisa que ele tinha feito era honrar o rei. He had risked his life for the nation. Ele arriscou a sua vida pela nação. And they wanted to kill him. E eles queriam matá-lo. What if he had given up when he was sitting in the cave? E se ele tivesse desistido enquanto ele estava na caverna? Because we can read his story in a very short setting. Porque a gente consegue ler a história de Davi de uma forma bem sucinta. When we hear the story of David, we know what the outcome was. Quando a gente lê a história de Davi, a gente sabe qual foi o resultado. But he didn't know the end of the story. Mas ele não sabia como terminaria. He had a prophetic word. Ele tinha uma palavra profética. And he had an experience that looked completely opposite. Mas ele tinha uma experiência que parecia ser completamente oposta. And he had a choice to make. E ele tinha uma escolha a fazer. Am I going to believe that God is going to do this in my life? Eu posso acreditar que Deus vai fazer isso na minha vida, Or will I take matters into my own hands? ou posso tomar o controle nas minhas próprias mãos. Because David remained faithful to God E porque Davi permaneceu fiel a Deus in the middle of his story, no meio de sua história, God could exalt him to the place of king. Deus pôde exaltá-lo no poder do rei. And he wasn't just a king that ruled for a few years, E não foi só um rei que governou por alguns anos, but God used his lineage to bring Jesus. mas Deus usou a sua linhagem para trazer Jesus. His faithfulness went beyond his generation. A fé dele ultrapassou a sua geração. What can God do with us if we're faithful? O que Deus poderia fazer com a gente se nós formos fiéis? The middle of our story is not the end of our story. O meio da nossa história não é o fim da nossa história. Joseph is another example of this. José é outro exemplo disso. Joseph had a prophetic dream José teve um sonho profético that his father and his brothers were bowing down to him. de que o seu pai e os seus irmãos se curvariam diante dele. And then his brothers became angry. E aí os seus irmãos ficaram bravos. They were jealous of Joseph. Eles ficaram com ciúmes de José. And all of a sudden they prefer to kill him than to have him. E de repente eles preferiram matá-lo do que servi-lo. And they throw him in a pit and leave him to die.
E aí eles jogaram ele num poço e deixaram ele ali para morrer, num buraco. And then they decide, I don't want the blood on my hands. E aí eles decidiram, não, eu não quero o sangue dele nas nossas mãos. It had nothing to do with their love for Joseph. Não tinha nada a ver com ter amor por José. It was just that they didn't want the guilt on themselves. É só que eles não queriam ter a culpa sobre eles mesmos. They say, let's just sell him into slavery. Vamos, então, vendê-lo para ser escravo. The very people who were supposed to protect him sold him into slavery. As pessoas que mais deveriam protegê-lo venderam ele para ser escravo. And instead of being his father's favorite, now he is in slavery in Egypt. E agora, ao invés de estar debaixo do favor do seu pai, ele ficava como escravo no Egito. But even here he has favor. He has favor with Potiphar. Mas mesmo lá, ele encontrou favor em Potifar. Except then a woman lies about him. No final das contas, a gente tem que uma mulher mentiu sobre ele. He did what was right. Ele fez o que era certo. But because of someone else's lie, he ends up in prison. Mas porque alguém mente, ele acaba na prisão. And now that prophetic word looks so far away. E agora aquela palavra profética parece tão distante dele. God gave him a dream that he would rule. Deus deu a ele um sonho que ele governaria. Instead, he's sitting in a prison cell. E agora ele está sentado numa prisão. And then two men come from Pharaoh's house. E aí 2 homens vêm da casa de Faraó. He interprets their dreams. Ele interpreta o sonho deles. And for the man who's to be restored, he says, "Remember me." E para aquele homem que foi perdoado, ele diz, And then se what lembre happens? de mim. Sorry. And then what happens? E aí o que acontece? They forget about him. Eles esquecem dele. Until one day, Até que um dia, Pharaoh has a dream. Faraó tem um sonho. And Joseph is remembered. E José é lembrado. And in a moment, E no momento, God takes him from the prison to the palace. Deus o leva da prisão até o palácio. God can change our circumstances in an instant. Deus pode mudar as nossas circunstâncias num segundo. But what if Joseph had given up when he was sitting in the prison? Mas e se José tivesse desistido enquanto ele estava na prisão? What if he had given up in the middle of his story? E se ele tivesse desistido no meio de sua história? What if he had said, God, it was just a dream? E se ele tivesse pensado, Deus, foi só um sonho? You're not a God worth serving. Você não é um Deus, You're not a God worth serving. I'm going to do this my own way. você não é um Deus of serving? Of A God of honoring serving? God. Ah, What if he had said, I don't want to follow you anymore? e se ele dissesse assim, eu não quero mais servi-lo, eu não quero mais segui-lo. Joseph had a choice to make in the middle of his story. José tinha uma decisão para tomar no meio de sua história. He chose to remain faithful to God. Ele escolheu permanecer fiel a Deus. He chose to do what is right. Ele escolheu fazer o que era certo. He continued to follow his God. Ele continuou seguindo o seu Deus, servindo. And God was able to put him in a position to save his family. E Deus conseguiu colocá-lo numa posição aonde ele pôde salvar a sua família. It wasn't about his authority. Não era sobre a autoridade de Davi. It was about salvation for other people. Era sobre salvação para outras pessoas. Not only was his family saved, Não foi só a família de Davi que foi salva, but the nation of Egypt was saved because of his faithfulness. mas a nação do Egito foi salva por causa da fé dele. And not only the nation of Egypt, but all the surrounding nations that knew the famine. Não só a nação do Egito, mas também todas as nações ao redor foram salvas. Millions of lives that were saved because of one man's faithfulness in the middle of the story.
Milhares de vidas foram salvas por causa da fé de um único homem no meio da história. What can God do with you O que Deus pode fazer com você if you remain faithful in the middle of your story? se você permanecer fiel no meio da sua história? Because we have a choice Porque nós temos uma escolha of how we will respond when it hurts. de como nós responderemos quando aquilo nos machuca. The greatest example of this in the Bible is Jesus. O maior exemplo disso na Bíblia é o próprio Jesus. He was born of a virgin, Ele nasceu de uma virgem and he walked on the earth doing good works. e ele caminhou por esse mundo fazendo boas obras. He preached with authority. Ele pregou com autoridade, He healed the sick. ele curou os doentes, He raised the dead. ele fez viver os mortos. There was an expectation that he would be the Messiah. Existia uma expectativa que ele seria o Messias. The prophets had declared it. Os profetas já haviam declarado isso. And the people were waiting E as pessoas estavam esperando pelo Messias for hundreds of years. por centenas de anos. And now Jesus is here. E agora Jesus está aqui. His disciples left everything to follow him. E os seus discípulos deixaram tudo para segui-lo. And then one day he's hanging on a cross. E no outro dia ele está preso, pregado numa cruz. And it doesn't make any sense. E não faz sentido nenhum. And I remember when my brother was in the hospital. E eu me lembro de quando meu irmão estava no hospital. I remember thinking, Eu pensava, the disciples were not wrong. os discípulos não estavam errados. They were not wrong to trust in God. Eles não estavam errados em crer em Deus. And neither am I. E nem eu estou errada. I don't understand what's happening right now. Eu não sei o que está acontecendo agora, eu não entendo. But I am not wrong about who God is. Mas eu não estou errada de quem Deus é. Can you imagine how confused the disciples were? Você pode imaginar o quão confusos os apóstolos estavam? They saw him raise the dead. Eles viram ele ressuscitar mortos. He had confirmed that he was the Messiah. Ele tinha confirmado que ele era o Messias. And now their hope is hanging on a tree. E agora a esperança dos discípulos estava pregada numa cruz. Can you imagine how confused his mother was? Vocês conseguem entender o quão confusa a mãe dele poderia estar naquele momento? Of the very pain that hit her soul? A dor intensa que pode ter ferido a sua alma. She of anybody knew where he came from. Ela e todos ali sabiam da onde ele tinha vindo. In the middle of our story, it looks like all hope is lost. No meio da nossa história, pode parecer que toda a nossa esperança foi perdida. But even in death, it's just the middle of the story. Mas mesmo na morte, é só o meio da história. Because on the third day, Jesus rose from the dead. Porque no terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. And we serve a God of resurrection power. E nós servimos a um Deus que tem poder de ressurreição. It doesn't matter how bad the situation looks. Não importa o quão ruim a situação pareça. We serve a God that raises the dead. Nós servimos a um Deus que ressuscita mortos. I have a niece who, when I was going through ministry school, I was teaching her about God. Eu tenho uma sobrinha que, enquanto eu estava na escola de ministração, eu ministrava para ela sobre Deus. And I was teaching her how to hear the voice of God E eu ensinava a ela como ouvir a voz de Deus and how to pray for the sick. e como orar pelos doentes. And her mother was very weak. E a mãe dela era muito fraca. She was in a wheelchair. Ela estava numa cadeira de rodas. Her body was deteriorating. O corpo dela estava se deteriorando, se degenerando. And we would pray.
E nós orávamos por ela. and we saw some victories. E a gente via algumas vitórias. At one point, she couldn't swallow anymore, E chegou um ponto que ela sequer conseguia engolir. and God healed her throat muscles. E Deus curou os seus músculos da garganta. And but she still was getting weaker. Mas ainda ela estava ficando mais fraca. And then she was diagnosed with cancer. E aí ela foi diagnosticada com câncer. And we prayed for healing. E nós oramos por cura. And the cancer left. E o câncer foi embora. But then the cancer came back. Mas aí o câncer voltou. And we were praying and contending. E nós estávamos batalhando e orando. And when it got right to the very end, E ali perto do fim, I cried out to God. eu clamava a Deus. And I said, God, I've taught my niece about healing. E eu falava a Deus, eu ensinei a minha sobrinha sobre cura. But her mother wasn't healed. What do I do now? Mas agora a mãe dela não foi curada. O que eu faço? And the Lord said, Charity, you've taught her about healing. E aí Deus falou, Charity, você ensinou a ela sobre cura. But now it's time to teach her about eternity. Mas agora está na hora de ensinar para ela sobre a eternidade. Because as Christians, death is just the middle of the story. Porque como cristãos, nós precisamos entender que a morte é só o meio da história. Paul said death is swallowed up in victory. Paulo diz que a morte foi derrotada pela vitória. Death has lost its sting. A morte perdeu o seu aguilhão. Because Jesus loves us. Porque Jesus nos ama. He died for us. Ele morreu por nós. And if we believe that, we spend all eternity with him. E se nós acreditarmos que nós vamos passar toda a eternidade com Ele, We overcome because of who Jesus is and what he has done. nós superamos os nossos conflitos, as nossas dificuldades, por sabermos quem Jesus é e tudo o que Ele fez. If you want to be an overcomer, Se você quer ser um vencedor, there has to be something to overcome. tem que haver algo para superar. Tem que ter algo para vencer. None of us want to go through hard things. Nenhum de nós quer passar por coisas difíceis. But when those hard things happen, Mas quando essas coisas difíceis acontecem, it's the moment that Jesus redeemed you for. mas esse é o momento para o qual o Senhor te redimiu. This is when the evidence of God's power in your life comes. Essa é a hora que a evidência do poder de Deus vem sobre você. But we cannot give up when it hurts. Mas a gente não pode desistir quando machuca. We have to press through to victory. A gente tem que continuar para a vitória. Jesus said that when a woman's giving birth, Deus fala que quando a mulher está tendo filhos, there's pain when the time comes. há dor quando a hora chega. But when the baby's born, she forgets about it because of the joy. Mas quando o bebê nasce, ela esquece da dor por causa da alegria. What we suffer now is nothing compared to the glory that God's going to reveal. O que nós sofremos agora não tem nem comparação com a glória que Deus vai revelar. God is writing an incredible story of his faithfulness. Deus tem escrito uma história incrível sobre fé. Your life is a testimony to your neighbors, A sua vida é testemunho para os seus vizinhos. and they're watching to see how God will move in your life. E esses seus irmãos estão assistindo, estão olhando para ver como Deus vai operar na sua vida. And you can proclaim the good news of Jesus. E você pode proclamar as boas novas de Jesus. And when everything's going good in your life, Quando quer que seja que as coisas estejam indo bem na sua vida. they say, well, of course you believe because God, everything's happy for you. E eles vão pensar, é claro que você acredita, tá tudo indo bem com você. But when they watch you have a relationship with God in the suffering, Mas quando eles observam você ter um verdadeiro relacionamento com Deus nos momentos de aflição,
That's when the miracle begins to happen. É quando o milagre começa a acontecer. When you've been diagnosed with cancer, Quando você é diagnosticado com câncer and God comes and He brings healing. e ele vem, Deus vem e traz a cura. The testimony brings glory to God. O testemunho traz glórias para Deus. And when you're diagnosed with cancer E quando você é diagnosticado com câncer and the healing hasn't happened, e a cura não chega, but they see your faith, mas as pessoas veem a sua fé, they see your peace, elas veem a sua paz, because you know that for all eternity you will be with the one who died for you. porque você sabe que por toda a eternidade você viverá com aquele que morreu por você. And the testimony of Jesus goes forth E o testemunho de Jesus avança, because they don't understand the peace that you have. porque eles não entendem a paz que você tem. You have an amazing story for the glory of God. Você tem uma história maravilhosa para a glória de Deus. And your story is part of a bigger story. E a sua história é parte de uma história ainda maior. All of Scripture is the revelation of God. Toda a Escritura é uma revelação de Deus. He revealed Himself to us through the pages of the Bible. Ele se revelou para cada um de nós através das páginas da Bíblia. And He tells us about the creation of the world, E Ele nos conta sobre a criação do mundo. how He created something good, Como Ele criou algo tão bom. but sin entered the world, Mas o pecado entrou no mundo. and relationship with God was broken. E o nosso relacionamento com Deus foi interrompido. But even when Adam and Eve were not faithful, Mas mesmo quando Adão e Eva não foram fiéis, God had a plan for redemption from the beginning. Deus tinha um plano de redenção desde o comecinho. And then we see as God made a covenant with the nation of Israel, E aí nós vemos que Deus fez um acordo, fez um pacto com a nação de Israel. and when Israel was not faithful to God, He reveals Himself as faithful to them. E quando Israel não foi fiel a Deus, ele se revelou como fiel a eles. And we see the nature of a just and righteous God. E nós vemos aí a natureza de um Deus justo. And then He reveals His love in the person of Jesus. E aí ele revela o seu amor na pessoa de Jesus. In the brokenness of humanity, He stepped into the situation. E com toda a imperfeição da humanidade, ele entra na situação And Jesus hung on the cross. e Jesus morre na cruz. And we see the love of the Father revealed, E aí nós vemos o amor do Pai revelado, that He gave His only Son, porque ele deu o seu único filho. that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. And God is revealing His faithful love throughout Scripture. Deus está revelando o seu amor fiel por toda a Escritura. And then we see His authority and power over death. E aí nós vemos a sua autoridade e poder sobre a própria morte. Jesus rose from the dead. Jesus se ergueu dos mortos. He ascended on high. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. And He sent the Holy Spirit E ele enviou o Espírito Santo so that He would be with us in the church. para que ele estivesse aqui com a gente na igreja. And all of a sudden, His people are empowered. E de repente aquelas pessoas todas foram empoderadas. And then we have the letters of Paul that tell us how we should live our lives as Christians. E aí nós temos as cartas de Paulo que nos ensinam como nós devemos viver as nossas vidas em Cristo. And then there's the final book of Revelation, E aí nós temos o livro final do Apocalipse, when God is restoring all things. quando Deus restaura todas as coisas. From the original creation Desde a criação original to the new creation, para até a nova criação, God is revealing Himself to the world. Deus está se revelando ao mundo. He reveals Himself through His interaction with mankind. Ele se revela através da sua interação com a raça humana. And the canon of Scripture is closed. E aí o cânon das escrituras foi fechado, foi terminado.
But God continues to reveal himself through the lives of people like you. Mas Deus continua se revelando através das pessoas como você. In between the birth of the church and that new creation, E então, entre o nascimento da igreja até a nova criação, we continue to carry the message of Jesus Christ. nós continuamos carregando a mensagem de Jesus. And we are the overcomers who reveal Jesus to the world. E nós somos os vencedores que revelam Jesus para o mundo. But how do you overcome when you don't understand? Mas como você vai superar, vencer quando você não entende? I want to look quickly at John chapter 6. Eu quero brevemente olhar com vocês João capítulo 6. This is one of the most extraordinary days of miracles recorded in Scripture. Esse vai ser um dia nas Escrituras que foi um dos dias que houve mais milagres descritos. There was a great crowd following Jesus because of the miracles. Havia uma multidão que estava seguindo Jesus por causa dos milagres. And Jesus cares about practical things. E Jesus, com certeza, se importa com coisas práticas. So he said, how are we going to feed all of these people? E então surge a pergunta: como nós vamos alimentar todas essas pessoas? There were 5,000 men, Existiam aproximadamente 5.000 homens, plus there were women and children there. mais as mulheres e as crianças. And they fed everyone with 5 loaves of bread and 2 fish. E eles alimentaram a todos com 5 pães de cevada e 2 peixes. And they ended with 12 baskets of food left. E eles ainda terminaram com 12 cestos cheios. And when the people saw the miracle, E quando as pessoas viram esse milagre, they said, surely this was the prophet that was to come. eles disseram: certamente esse era o Messias que havia de vir. And the people wanted to force Jesus to be their king. E as pessoas queriam forçar Jesus a ser o rei deles. And Jesus just walked away from that. E Jesus simplesmente caminhou para longe disso. And he went to spend time with his Father. E ele queria passar tempo com seu pai. He sent his disciples across the sea. Ele enviou os seus discípulos para o outro lado do mar. And that night was a stormy night. E naquela noite foi uma noite de tempestade. The wind was blowing and the waves were crashing. O vento estava poderoso e as ondas estavam acirradas. And John said that they were at about the middle of the lake. E João disse que eles estavam mais ou menos no meio do And lago. they looked up and they screamed like little girls. E eles olharam para cima e começaram a gritar, como garotinhas. They were afraid because they saw a ghost on the water. Eles disseram que eles ficaram com medo porque eles viram um fantasma na água. Because that made more sense to them that a man would walk on the water. Porque aquilo fazia muito mais sentido para eles do que acreditar que um homem poderia estar caminhando sobre as águas. And they see Jesus walk on the water, E eles veem Jesus caminhando sobre as águas. and when he steps in the boat, E quando ele chega no barco, John said immediately we were on the other side of the sea. João fala, imediatamente nós estávamos do outro lado do mar. This is the day every person who wants the supernatural, we want to be a part of this. Esse é o dia que todos aqueles que querem o sobrenatural querem fazer parte disso. How many of you want to see the sick healed? Quantos de vocês querem ver o doente ser curado? Food being multiplied and walking on the water, A comida ser multiplicada, andarmos sobre as águas, being transported to another location. ser transportado para um outro lugar. This is amazing. Isso é incrível. On the next day, No dia seguinte, all the people wanted what Jesus was doing. todo mundo queria aquilo que Jesus estava fazendo. And they find him on the other side of the sea. E encontraram com ele do outro lado do mar. And he begins to talk to them. E ele começou a conversar com essas pessoas. And he has so much favor with the people in this moment. E ele tinha tanto favor das pessoas naquele momento.
And he makes a statement they don't understand. E ele faz uma afirmação que essas pessoas naquele momento não entendem. He said, "Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you." A menos que vocês se alimentem do corpo do Filho do Homem e bebam o sangue do Filho do Homem, vocês não terão vida em vocês. And so now you have healings and miracles, Então agora nós temos curas e milagres, walking on water and being transported, caminhando por sobre as águas, nós temos o teletransporte, o transporte, and cannibalism. e canibalismo. How many of you want to be a part of this movement? Quantos de vocês querem fazer parte de um movimento assim? Right? We Canibalismo. understand now. Mas nós entendemos agora. But they didn't see the cross. Eles não viam a cruz. They didn't understand that Jesus was giving his life for them. Eles não entendiam que Jesus estava dando sua própria vida por eles. They just heard a man promoting eating human flesh. Eles só ouviram um homem promovendo a ideia de comer carne humana. And yesterday they wanted him to be king. E ontem, essa mesma multidão queria que eles fossem o rei. Today they begin to walk away E hoje eles estavam se afastando dele, because they don't understand. porque eles não entendiam. And Jesus turned to his disciples E aí Jesus vira para os seus discípulos and he asked them a question. e pergunta para eles. It's a question he asks us in the middle of our story. É uma pergunta que Jesus nos faz no meio das nossas histórias. Are you also going to leave? Vocês também vão me abandonar? And our answer needs to be the answer that Peter gave. E a nossa resposta deve ser a mesma que Pedro deu. Peter said, "Lord, to whom would we go?" Pedro falou: Deus, Senhor, para quem nós iríamos? You have the words that give eternal life. Você tem as palavras que dão vida eterna. We believe and we know you are the eternal one, the Holy One of God. Nós sabemos e nós acreditamos que você é o eterno do Senhor. When my brother was in the hospital, Quando meu irmão estava no hospital, I went to church and I was trying to worship eu ia para a igreja e eu tentava adorar, because he's worthy of our worship. porque Ele merece a nossa adoração. But my worship that day looked like bringing my grief to him. Mas a minha adoração naquele momento era como trazer a minha tristeza para Ele. And had a vision. Então eu tive uma visão. I was sitting on the Father's lap Eu estava sentado no colo do Senhor and I was weeping, e eu estava soluçando, leaning against him, encostada nele. and he was weeping over me. E Ele estava me fazendo carinho. And he said, "Charity, will you still love me?" E Ele falava: Charity, você ainda me ama? Because in the middle of our pain, Porque ali no meio da nossa dor, we are faced with a question. nós somos confrontados com a questão: Will I still believe in the goodness of God? eu ainda vou acreditar nas boas novas de Deus? Will we still love and follow him? Eu ainda o amarei e o seguirei? And Peter gave us the answer. E Pedro nos dá a resposta. We need to believe in who our God is. Nós temos que acreditar em quem o nosso Deus é. We need to have faith that he is who he said he is. Nós temos que crer em que Ele seja aquilo que Ele diz que é. And we need to know who he is. E nós temos que saber quem Ele é. Not just a mental agreement, Não é só uma concordância mental, but we need to build our house on the solid rock. mas nós temos que construir a nossa casa numa rocha sólida. We need to have a relationship with God that we know him. Nós temos que ter um relacionamento com Deus que nós saibamos quem Ele é. Because when we know who he is, Porque quando a gente sabe quem Ele é, when everything around us begins to shake, e tudo ao nosso redor começa a sacudir, we set our eyes on him. nós permanecemos com os olhos nele. And we say, I believe in who you are and I know who you are. E nós falamos: eu acredito em quem você é e eu sei quem você é. Who is our God?
Quem é o nosso Deus? If we want to overcome, we need to know him. Se nós quisermos vencer, nós temos que conhecê-lo. Our God is sovereign. Nosso Deus é soberano. He rules over the world. Ele governa o mundo. It doesn't mean everything that happens is his goodwill. Não significa que tudo o que acontece é a vontade boa dele, But it does mean that he will have the ultimate victory. mas significa que ele vai ter a vitória final. He is holy. Ele é santo, He is good. ele é bom, He is pure. ele é puro. There is no darkness in him. Não há escuridão nele. And he is love. E ele é amor. He isn't just loving. Ele não é só aquele que ama. He himself is love. Ele é o próprio amor. What we call love is God. O que a gente chama de amor é Deus. So we have one who is sovereign, Então nós temos aquele que é soberano, he is holy, ele é santo and he is love. e ele é amor. And he is for you. E ele é por você. He's on your side. Ele está do seu lado. In the middle of the conflict, No meio do conflito, God is for you. Deus é por você. And he is with you. E ele está com você. He said, I will never leave you or forsake you. Ele diz que eu nunca vou abandonar você. This is who our God is. Esse é quem Deus é. He is sovereign, Ele é soberano, powerful, poderoso, loving, amável, holy, santo, pure, puro, good. bom. And he's right beside you E ele está assim pertinho de você, in the middle of the trial. no meio das suas tribulações. He didn't just stay in heaven, Ele não ficou no céu, but he stepped into the middle of the pain mas ele entra no meio da dor and he walks with us. e ele caminha conosco. He's interceding for you. Ele está ali intercedendo por And você. he is so faithful. E ele é tão fiel. His name is faithful and true. O nome dele é fiel e verdadeiro. In Hebrews 11:11. In what? Hebrews 11:11. Em Hebreus 11:11 It says that by faith Sarah received power to conceive. diz que a filha Sara recebeu poder para conceber, Even though she was past the age, mesmo sendo velha, because she considered him faithful who had promised. porque ela considerou Deus fiel para cumprir sua promessa. By faith, Sarah received a miracle. Por fé, Sara recebeu um milagre. It wasn't because of her faith. Não foi sobre a fé de Sara, It was because of God's faithfulness. foi por causa da fidelidade de Deus. She didn't just hold on to a promise. Ela não somente se segurou nessa promessa, se apoiou nessa promessa. She held on to the promise maker. Ela se apoiou naquele que fez a promessa. He is a faithful God. Ele é um Deus fiel. He is with you, he is for you. Ele está com você e ele é por você. He will never leave you alone in your trouble. Ele nunca vai deixá-lo sozinho no meio de um conflito. We need to see God through eyes of faith. Nós temos que ver Deus com olhos de fé. When the world is shaking, Quando o mundo estiver te sacudindo, we set our eyes on Jesus, nós estabelecemos o nosso olhar em Jesus, who is the author and perfecter of our faith. que é o autor e perfecter, Finisher. e aquele que finaliza, aquele que dá arte final na nossa fé. He is the one who puts faith in your heart, Ele é aquele que coloca a fé no seu coração and he'll see it through to completion. e ele vê você de uma forma completa. The only thing we have is a choice A única coisa que nós temos é uma escolha of what we're going to believe. em o que nós vamos acreditar. The Lord gave me a vision one day. O Senhor me deu uma visão um dia. I was playing poker with the devil, Eu estava jogando poker com o diabo. and the devil was sitting across from me,
E o diabo estava sentado na minha frente. He was very confident in his hand. Ele estava muito confiante com o que ele tinha em mãos. He wasn't too confident. He wasn't too confident, Ele não estava tão confidente assim, but he was confident. mas ele estava confiante. And I looked at the cards that had been dealt to me, E ele olhava para as cartas que tinham sido dadas a mim. and I saw a 2 and a 3, E eu vi um 2 e um 3. and I knew I did not have a very good hand. E eu sabia que nas minhas mãos não haviam cartas muito boas para vencer. And Jesus was standing behind me. E Jesus estava atrás de mim. I couldn't see him, but I knew he was there. Eu não via ele na minha visão, mas eu sabia que ele estava lá. And Jesus knows all things. E Jesus sabe de todas as coisas. He knew what was in my hand and what was in the enemy's hand. Ele sabia o que eu tinha em mãos e o que o meu inimigo tinha em mãos. And he said, Charity, you have the winning hand. E ele disse: Charity, você tem a mão vencedora. And the enemy was sitting across from me. E o inimigo estava sentado do outro lado. And I'm looking at my cards, E eu estava olhando para as minhas cartas. and I'm looking at my enemy, E eu estava olhando para o meu inimigo, who says, You can believe him if you want to. que dizia assim: olha, você pode acreditar nele, em Jesus, se você quiser. And I knew in that moment E eu sabia que naquele momento, that the devil is the master bluffer. o inimigo, o diabo, ele é uma pessoa que blefa. He is the father of lies. Ele é o pai das mentiras. He has been lying since the very beginning. Ele tem mentido desde o início. And he knows how to make it feel real. E ele sabe como fazer essas mentiras parecerem reais. And I knew in that moment I had a choice to make. E eu sabia que naquele momento eu tinha uma escolha a fazer. Am I going to believe what I see? Eu vou acreditar naquilo que eu vejo. Am I going to believe the bad hand and the confidence of my enemy? Eu vou acreditar na minha mão que estava ruim, as minhas cartas ruins e na confiança do inimigo. Or will I believe in the presence of Jesus Christ Ou eu vou simplesmente acreditar na presença de Jesus and his word to me? e na sua palavra para mim. Because as believers, we don't walk by sight, we walk by faith. Porque como crentes, nós não caminhamos por visão, nós caminhamos por fé. It doesn't matter what news you wake up to. Não importa qual notícia você acordou tendo, You wake up to good news. você acordou tendo boas notícias. And the good news is greater than any bad news we will ever receive. E as boas notícias, a boa nova do Senhor é sempre melhor do que qualquer notícia ruim que você possa receber. In Revelation, it says we overcome by the blood of the Lamb. No Apocalipse diz que nós somos vencedores no sangue do Cordeiro. We overcome by what Jesus did on the cross. Nós vencemos pelo que Jesus fez na cruz. And we overcome by the word of our testimony. E nós vencemos pela palavra do testemunho. As we share what Jesus has done for us. À medida que nós compartilhamos o que Jesus tem feito por nós, And we don't love our lives to the point that we're willing to give our lives. e nós não amamos as nossas vidas a ponto que nós estamos dispostos a entregá-la ao Senhor. If we want to overcome in the world, Se nós quisermos vencer o mundo, we need to be overcome by who God is. nós temos que ser dominados por quem Deus é. I want you to know the rest of the story about my brother, Eu quero que você saiba qual foi o resto da história do meu irmão. because the doctors said he would not live. Porque o médico disse que ele não viveria. And when he lived through the night, they were shocked. E quando a noite passou, os médicos estavam chocados. And then they said he'll have brain damage. E aí eles disseram, ele vai ter sequelas. But when they ran the test, there was no brain damage. Mas quando eles fizeram os testes cerebrais, ele não tinha sequelas cerebrais nenhuma. And then the doctor said he'll never walk again. Amen. E aí o médico disse, ele nunca mais conseguirá andar. The doctor told me he'll never walk again.
O médico me disse, ele nunca mais conseguirá andar. And I was looking for hope. E eu estava buscando por esperança. And I said, maybe he'll walk with a cane. Talvez ele vá andar com um rei. And the doctor was not very nice. E o médico não foi muito legal. He said, no, Ele disse não, he will never walk again. ele não andará mais. And then the doctor got up and left the room. E aí o médico se levantou e saiu da sala. And my mother was weeping. E minha mãe estava chorando compulsivamente. And I asked her a question. E aí eu perguntei uma coisa para ela. And it wasn't bold. Não foi ousadia. It was a real question. Foi uma pergunta real. Do you mind if I don't believe him? Você se importaria se eu não acreditar no médico? Because we need to be considerate to people who are going through hard times. Porque nós temos que ter consideração pelas pessoas que estão atravessando momentos de dificuldade. But there is a word that is higher than the word of the doctor. Mas existe uma palavra que é maior do que a palavra do médico. And it reminded my mother, right, there is faith in this moment. E então eu tinha que lembrar a minha mãe que existe esperança para esse momento. And we got on our knees and we began to pray. E nós então nos ajoelhamos e começamos a orar. And it took many months. E levou alguns meses. It was a slow process of healing. Foi um processo bem vagaroso de cura. They would say, we'll have to amputate his leg. Eles disseram coisas do tipo, nós teremos que amputar a perna dele. And we prayed. E nós oramos. Our community was praying. Nossa comunidade estava orando. And it was a miracle after miracle. E houve milagre após milagre. And today my brother is walking with a cane. E hoje o meu irmão anda com uma bengala. And he works with me at Global Awakening. Ele trabalha como um homem da Global Awakening. They said he would have brain damage. Eles disseram que ele teria danos cerebrais. Today he has earned a master's degree in finance. Hoje ele já tem até um mestrado em finanças. In this world we have trouble. Nesse mundo tereis aflições. But take heart, for Jesus has already overcome. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. He has called you to overcome the challenges of life. How? Ele chamou cada um de vocês para vencer todos os desafios desse mundo. If you have a challenge, a conflict in your life right now, I want you to stand. Se você tem um conflito, um desafio na sua vida, nesse momento, eu quero que você se levante. I want you to make a declaration with me. Eu quero que você faça uma declaração comigo. I want you to look at that conflict and I want you to make a declaration to it. Eu quero que você pense nesse conflito e faça essa declaração comigo. Jesus loves me. Jesus me ama. He died for me. Ele morreu por mim. I believe that. Eu acredito nisso. And I'm going to spend all eternity with him. E eu passarei toda a eternidade com Ele. I want you to just lift your hands to heaven. Eu quero que você erga as mãos aos céus. And I want to pray for you right now. E eu quero orar por você nesse momento. Father, I pray that you would come in glory. Pai, eu oro para que o Senhor venha em glória. I pray that there would be a spirit of breakthrough in this house. Eu oro para que haja um espírito de rompimento nessa casa. I pray that you would release a gift of faith. Eu oro para que o Senhor libere um presente de fé. I declare over every situation that nothing is impossible for God. Eu declaro sobre todas as situações aqui que nada é impossível para Deus. Nothing is impossible for him. Nada é impossível para Ele. Right now I take authority over every sickness. Agora eu tomo autoridade sobre todas as doenças. I break its power and attachment to your life. Eu destruo o poder dela e toda a conexão dela com a sua vida. I command sickness to go in the authority of the name of Jesus. E eu
comando, eu declaro que a doença vai embora no poder de Jesus. Father, release the healing power of your blood. Pai, transborde o seu poder de cura. Lord, just release the glory of God in the house. Pai, libere a sua glória nessa casa. I pray that there would be restoration of marriages. Eu oro que haverá restauração nos casamentos. I pray that the prodigals would come home. Eu oro para que os pródigos, os filhos, voltem para casa. I pray that you would bring favor to lives. E eu oro para que vocês tenham favor com outras vidas. Those who need jobs, Lord, I pray that there would be open doors and favor. Eu oro, Pai, para que aqueles que precisam de uma porta de emprego tenham essas portas abertas. Lord, I thank you that nothing is impossible for you. Senhor, eu te agradeço porque nada é impossível para o Senhor. I declare over your lives, nothing is impossible for God. Eu declaro sobre as suas vidas que nada é impossível para Deus. And by faith, you can enter into the overcomer's life. E por fé, você pode entrar na vida dos vencedores. And I just declare right now that the kingdom of heaven is about to break loose in your lives. E eu declaro sobre a vida de cada um que o reino dos céus está na vida de cada um deles nesse momento. That as you turn your faith to God, E quando vocês retornam a fé em Deus, that He is making you an unshakable people, e Ele faz de vocês pessoas que não se abalam, that you will not be brought down by the storms of life. e que vocês então não serão derrubados pelas tempestades da vida, But you will shine like stars in a dark generation. mas vocês brilharão como estrelas nessa geração sombria. Lord, I thank you for your presence here this morning. Senhor, eu te agradeço pela sua presença aqui nessa manhã. And with just the last minute, I want you to turn to the person beside you and say, what can I pray for? E nesse último minuto, eu quero que você vire para a pessoa do seu lado e pergunte: para que eu posso orar por você? Because we fight one another's battles. Porque nós batalhamos as batalhas uns dos outros. And just take a moment to pray for the person beside you. Então, tenha um momento agora para orar pela pessoa que está ao seu lado. Lord, I thank you for the spirit of breakthrough that's in the house. Senhor, eu te agradeço pelo espírito de rompimento que está sobre essa casa. I pray that you would blow through the lives here with a mighty rushing wind. E eu oro, Deus, para que o seu vento poderoso passe por aqui nesse momento e varra And I o corpo thank de you, cada Lord, that you have released victory in this house. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já liberou a vitória para cada um nessa casa. And I want you to just begin to praise the Lord for what He has done for you. E eu gostaria que você apenas começasse a adorar a Deus pelo que Ele já fez por cada um de vocês. Can you just lift up a shout to the Lord? Vocês podem levantar um louvor a Deus? What do you want Lift them your to hands shout? to Him. What- Lift up your hands Ergam as mãos and just say, I believe. e apenas digam: eu creio. I believe in your goodness. Eu creio na sua bondade. I put my faith in you. Eu coloco a minha fé em ti. And Lord, I rejoice in the good news. E Senhor, eu me deleito, eu me alegro nas boas novas. Amen. Amém. There
Levante suas mãos aos céus, diga isso a Ele. Destrói cadeias, Deus está destruindo cadeias. Destrói cadeias. Vence. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a mente, sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz, pois sei que existe paz. Clamo Jesus. Se você crê na cura e você precisa de uma cura no seu corpo, saia do seu lugar e venha à frente enquanto nós adoramos. Venha. André, eu preciso de uma cura. Isso. Deixa um espacinho aqui na frente para nós, um pouquinho para trás. Isso. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é vida, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Erga suas mãos aos céus, declare pelas ruas, diga com a sua voz. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai sobre sua família. Clame o santo nome. Declare pelas Aleluia. Olhem para mim. Olhem para mim. Preste atenção. Diga assim: Jesus quer me curar. Jesus derramou o sangue dele na cruz para perdão dos seus pecados. Amém? O sangue foi derramado para perdão dos seus pecados. Mas o corpo de Jesus foi ferido. E o corpo de Jesus foi ferido para que o seu corpo seja sarado. Ele tomou 39 chibatadas. Quantas chibatadas? A lei dizia que ele tinha que tomar 40, mas ele tomou 39. E os judeus fizeram isso porque eles tinham medo de errar. Porque eles eram tão religiosos que eles pensavam: se a gente bater 41 vezes, nós pecamos. Então nós vamos bater só 39. Porque se a gente errar, a gente bate 40. Mas na verdade, não foi isso. É porque os cientistas descobriram que só existem 39 raízes de enfermidade. Não existe 40 raízes de enfermidade. De todas as enfermidades que estão no mundo, elas nascem de 39 troncos, raízes. Então, cada chibatada que Jesus tomou, ele estava pagando o preço da raiz de uma enfermidade. Então, a enfermidade que está no seu corpo, ela é ilegal. Ela já foi paga por Jesus. Ela não pode estar aí. Você não pode pagar duas vezes. Você não pode pagar duas vezes pela mesma enfermidade. O poder de Jesus Cristo que já está operando aqui vai tocar em você e vai te curar, porque é um direito seu. Amém? Só existe uma barreira para a sua cura: a mágoa. Porque Jesus disse assim: quando você for orar, e nós vamos orar agora,
e você lembrar que você tem algo contra alguém, perdoa, para que os Pai que está no céu te perdoe também. Mas se você não perdoar, o Pai não te perdoará. Então você vai ter 1 minuto para você perdoar as pessoas que te feriram. E quando você perdoar, Jesus vai te perdoar. E quando Jesus te perdoar, Ele vai te curar. A enfermidade não vai suportar o perdão de Jesus. A enfermidade não vai resistir o perdão do Senhor. Então feche os olhos agora e fale com a pessoa. Diz: eu vou te perdoar, porque Jesus está me perdoando. Diga: eu vou te perdoar, porque Jesus está me perdoando. Então ore perdoando a pessoa agora. Perdoe o seu pai que te abandonou. Perdoe a sua mãe que não te deu o amor que você esperava. Perdoe, fale com Deus. Feche os teus olhos agora. Por 1 minuto, você fala com Deus agora. Vai embora. Enfermidade maligna, saia do corpo. Saia do corpo dela agora. Todo mal, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai embora. Em nome de Jesus, toda enfermidade, sai. Qual é o seu problema? Jesus me tocou. Father, I pray that the glory of God would be released now. Pai, eu oro para que a glória de Deus seja liberada nesse momento. That you would bring wholeness to bodies. Para que o Senhor traga, para que o Senhor traga a completude para os corpos, para que os corpos sejam completos. Father, I pray that the blood of Jesus would wash away all sickness. Pai, eu oro para que o sangue de Jesus leve embora, lave para longe toda a doença. We take authority over sickness in Jesus' name. Nós tomamos autoridade sobre as doenças em nome de Jesus. We command every sickness and disease to go. E nós declaramos, nós ordenamos que toda doença vá embora. We command all pain to go in the authority of Jesus' name. Nós mandamos toda doença ir embora em nome de Jesus. I command eyes to be opened in Jesus' name. Eu ordeno que os olhos sejam abertos no nome de Jesus. I command ears to hear in the name of Jesus. Eu comando que os ouvidos ouçam no nome de Jesus. Father, break off any fear from doctor's diagnosis. Senhor, quebre todo medo de diagnósticos médicos. Release peace and hope in their hearts. Libere paz e esperança em seus corações. Restore movement where movement's been lost. Restaure o movimento onde quer que o movimento tenha sido perdido. Father, I bless the internal organs. Senhor, eu abençoo os órgãos internos. I bless the liver and the kidneys. Eu abençoo o fígado e os rins. I pray that you would open arteries in the hearts. Eu oro para que o Senhor abra as artérias no coração. Father, reverse the effect of strokes. Senhor, reverta os efeitos, as sequelas de derrames. I pray right now that you would guard our bodies against sickness. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor guarde os nossos corpos de toda doença. For anyone who's dealing with sore throats and issues in the vocal cords. Para todos aqueles que estão lidando com dores de garganta e problemas nas suas cordas vocais. I speak healing right now in Jesus' name. Eu falo sobre cura nesse momento em nome de Jesus. Father, I pray that you would bless spine. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe a coluna. That you would bless the spinal cord injuries right now in Jesus' name. E eu peço, Senhor, que o Senhor endireite a coluna em nome de Jesus. That you would rejuvenate the nerves along Que o the Senhor spine. possa rejuvenescer os nervos ao longo da coluna. Lord, I bless every person who is standing in the front. Senhor, eu abençoo todos aqueles que estão aqui na frente. I pray that there would be a wave of healing that would sweep across
this platform. E eu oro para que haja uma onda que possa passar por todos eles aqui. And I pray that you would heal everyone who has come to you. E eu oro para que o Senhor possa curar todos que vieram até você. Lord, just release the fire of God in their bodies. Deus, libere o fogo do Senhor sobre os corpos deles. I pray that they would begin to feel you healing their body. Eu peço que eles comecem a sentir a sua cura, Senhor, nos seus corpos. Cause all pain to go. E que toda dor vá embora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Lord, I bless each person. Senhor, eu abençoo a cada um. I bless them with health. Eu abençoo cada um com saúde. I bless them, Father, to be walking in wholeness. E eu peço, Pai, que eles possam caminhar inteiros. And I declare over their person E eu declaro sobre cada um that you delight in their well-being. que o Senhor se deleita, se alegra no bem-estar de cada um deles. That you delight in them being made whole. O Senhor se deleita quando eles são completos, completamente curados. God wants to heal you. O Senhor quer te curar. Jesus paid a very high price for your healing. Jesus pagou um preço muito caro pela sua cura. The Father loved you so much, He sent His Son. O Pai pagou um preço tão alto que enviou o seu próprio Filho. And He gave His Son for your healing. E Ele deu o seu próprio Filho para a sua cura. That healing includes your physical body. A sua cura inclui o seu corpo físico. So, Father, we thank you for the forgiveness of sin. Então, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos pelo perdão dos pecados. And we thank you that you have won over death. E nós te agradecemos porque o Senhor venceu sobre a morte. And I pray that that healing victory would be manifested in bodies. E eu oro, Pai, para que esse vencer sobre a morte se manifeste em cada um aqui. That in the name of Jesus, each person would be made well. E em nome de Jesus, que cada um fique bem. Let your fire fall. Deixe que o seu fogo desça. Let healing be released. Deixe que a cura seja liberada. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Father, for anyone who needs dental miracles, I pray that you would work in their mouths. Para todos aqueles que precisam de milagres na sua dentição, eu te peço, Senhor, que libere esse milagre. I pray that cavities would be healed. Eu oro para que as cáries sejam curadas. Where there's great nerve damage, Father, I pray healing. Quando tiver algum tipo de dano no nervo, eu peço por cura. I pray that infection would leave bodies in Jesus' name. Eu oro para que as infecções saiam de vocês em nome de Jesus. And Father, I pray that hope would be released in the house. E eu oro para que hope. Eu oro para que a esperança seja liberada na tua casa. That the glory of God would be our existence. E para que a glória de Deus seja a nossa existência. That we would not live with the world's expectations. Para que as pessoas não precisem viver pelas expectativas do mundo. But we would expect the fulfillment of what Jesus did. Mas nós esperamos por tudo aquilo que Jesus já fez. I pray our first thought will always be what is possible in God. Eu oro para que o nosso primeiro pensamento seja sempre o que é possível em Jesus, em Deus. I speak over you in the name of Jesus. E eu declaro sobre você, em nome de Jesus, be healed. Seja curado. Be healed. Seja curado. Be healed. Seja in curado. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Lord, I thank you for what you're doing. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo. I thank you for what you're doing in the front of the building. Eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui na frente. And I thank you for what you're doing in hearts all across the room. E eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo por todo esse lugar.
If you're in the back and you're just watching right now, I want you to reach your hand towards those who need healing. Se você está aí atrás e está observando o que está acontecendo aqui, eu quero que você levante sua mão se você precisa de alguma cura. We fight one another's battles. Nós lutamos as batalhas uns dos outros. Just begin to pray over those who need healing. Por favor, comecem a orar sobre aqueles que precisam de cura. Father, I pray that you would strengthen muscles. Pai, eu oro para que o Senhor fortaleça os seus músculos. I pray that you would cause nerve damage to be healed. Eu oro para que o Senhor faça com que todo dano neurológico seja curado. I pray that those who have pain in their joints would feel like a liquid from God, a warm liquid. Agora eu oro para que todos aqueles que tenham dores nas juntas possam sentir um líquido quente vindo do Senhor. And Lord, I just bless each person that is here. E nesse momento eu abençoo cada pessoa que está aqui. I pray that the power of God would release them from all pain and sickness. E eu oro para que o poder de Deus liberte-os de toda dor e doença. In Jesus' name, Em I nome bless de them. Jesus, eu abençoo cada um deles. I command all the pain to leave their bodies. Eu comando que toda dor saia do corpo dessas pessoas. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen.